A graça e a paz de Cristo Jesus, minhas queridas irmãs e irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Essa noite é uma noite muito especial. Especial porque a Igreja Metodista Central em Limeira completa 90 anos de vida. E eu quero convidar você e sua família, a todos que nos acompanham nessa noite, a celebrarmos, a adorarmos, a glorificarmos, a louvarmos ao Senhor e exaltarmos o seu nome por esses 90 anos em que o Senhor tem sustentado essa obra e nos tem permitido levar a palavra de Deus. E eu quero iniciar esse culto juntamente com você, fazendo a leitura do Salmo de número 95. Leremos os versos de 1 a 7. Abra comigo a palavra de Deus, Salmo 95, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, aleluia. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos e prostrados ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Aleluia, é tempo de festa, é tempo de celebração. E eu quero convidar você para que juntamente com a sua família e toda a Igreja de Cristo possa nessa hora louvar a Deus através do hino 312 dos nossos hinários, Vencendo Vem Jesus. Quando a alma sedenta chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se quer levantar-se e mostrar algum valor, Aleluia.
adorarmos a Deus e de cantarmos esse hino tão significativo na vida do povo de Deus. Glória, glória, aleluia. Eu quero convidar você para esse tempo precioso de reflexão, que é o tempo de confissão de pecados. Nós sabemos o quanto é importante nos colocarmos diante de Deus, o quanto é importante pedirmos a Ele graça e misericórdia, e isso nós podemos fazer através do nosso arrependimento, através da nossa vida no altar de Deus. A palavra de Deus, no Salmo de número 32, dos versos de 1 a 5, diz assim: Salmo 32, versos de 1 a 5. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Louvado seja Deus. Amada irmã e irmão, coloque-se na presença de Deus agora. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Confesse ao Senhor a sua falha. O Senhor está pronto para te perdoar. Assim como o salmista diz do perdão que Deus derramou sobre a sua vida, nessa noite também o Senhor quer derramar o seu perdão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor silenciosamente. Deus misericordioso e santo, nós nos colocamos diante de Ti. O Senhor é bom, as Tuas misericórdias, segundo a Tua palavra, se renovam a cada manhã. Dia após dia o Senhor tem olhado para nós com graça. Por isso, ó Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite para confessar a Ti o nosso pecado e clamar pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão em favor das nossas vidas. Lava-nos, ó Deus, limpa-nos, purifica-nos de todo mal, tira de nós todas as transgressões, iniquidades, pecados, nos limpa para adorarmos e glorificarmos o Teu nome, para louvarmos ao Senhor. Ah, Deus amado, como é bom saber que o Senhor nos tem perdoado e o nosso pecado, lançado no esquecimento, nos dá novas oportunidades na Tua presença. Louvamos ao Teu nome, agradecidos pelo Teu perdão, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Amada irmã e irmão, acolha no seu coração, em nome de Jesus, o perdão que o Senhor tem para mim e para você, para toda a casa de Deus. Louvado seja o Senhor. E nesse tempo de gratidão a Deus, nós somos chamados a adorar o Teu santo nome. E eu quero convidar você a se colocar diante de Deus em adoração, em louvor, em gratidão a tudo que Ele tem feito por mim, por você, e em especial nessa data, pelos 90 anos da nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos juntos adorá-lo em nome de Jesus.
Jesus, eu preciso de ti, Senhor. Jesus, eu preciso de ti. Que bênção, queridos irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Após adorarmos a Deus e termos o nosso coração preparado, nós queremos nessa noite acolher nosso querido pastor Sérgio Campos. Pastor Sérgio é um grande amigo meu e da minha família, uma pessoa significativa no meu ministério, em quem eu me espelho, alguém que tem sido usado poderosamente por Deus para transmitir a sua palavra e cuidar do seu rebanho. E eu quero nessa noite agradecer desde já a vida do pastor Sérgio, agradecer e dizer que estou muito feliz por partilhar esse tempo precioso da palavra através da sua ministração. Que Deus abençoe, pastor Sérgio, a sua vida, a Cleia também, sua esposa, a sua igreja metodista lá em Goiânia Leste, na cidade de Goiânia, que todo o povo de Deus nessa noite possa receber e acolher a sua palavra. Que o Senhor abençoe você, minha irmã, meu irmão, e que a palavra de Deus possa ir ao encontro do seu coração, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, Igreja Metodista em Limeira, povo precioso de Deus aí desse lugar. Em primeiro lugar, me sinto honrado em participar de um dia tão importante na vida dessa igreja. É precioso podermos celebrar, principalmente quando nós podemos contar, né, o tempo e as bênçãos. E a existência, o existir é um presente de Deus. Porque nada havia antes e Ele chamou tudo à existência. Então existir é um presente de Deus, né? O universo é um presente de Deus, a vida é um presente de Deus. E ainda que a voz não esteja muito boa num dia como esse, o coração está. Ao meu amigo, pastor André Noé, porque além de colega é amigo, vocês sabem que tem essa diferença, né? Nós temos colegas e temos amigos. Pastor André é um amigo e ele nos honra com esse convite. E eu espero mesmo que daqui a 20 minutos, quando terminarmos essa palavra, Deus tenha falado ao seu coração. Eu vou ler um texto esquisito, vou dizer para vocês que ele é esquisito. Por quê? Porque quando a gente vai fazer leitura bíblica, daquelas assim programadas, que você tem que passar por todos os capítulos, todas as vezes que você chega em genealogia, você cansa. Fala, ai meu Deus, por que será que tem essas genealogias na Bíblia? Eu vou ler um texto hoje de genealogia para você, e Deus vai nos falar ao coração algo na noite de hoje. Descendentes de Sem está em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 10. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serugue. E depois que gerou a Serugue, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serugue 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. Depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas.
Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou Ló. Senhor Deus amado, noite de festa, noite de gratidão, noite, Deus amado, em que os nossos corações dão graças por fazer parte de uma história. Pai, esta igreja celebra hoje 90 anos, e essas pessoas que me ouvem são aquelas que estão dando continuidade a uma história. Te louvo pela palavra que sempre é viva e sempre é eficaz. E que o Senhor nos fale nessa noite algo que aqueça o coração. Pedimos graça do Senhor orando em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós ocidentais não damos muito valor àquilo que o oriental, né, faz o chamado povo semita em particular. Árabes e judeus, né, eles dão um valor enorme à genealogia. Certa vez eu estava vendo um documentário sobre Jerusalém, e aquela luta entre, né, árabes e israelenses pela posse da cidade, e um árabe deu uma entrevista e disse assim: a minha família está aqui nesse lugar, né, há mais ou menos 120 gerações. Eu falei: Jesus amado, o homem tem o registro, ele disse que tem os registros né, de mais ou menos 120 ancestrais. E eu te faço um desafio nessa noite. Nome do seu pai e de sua mãe você deve saber, louvado seja Deus. Porque muitos não têm, hein? Tem 5 milhões de meninos nesse país hoje que só tem o nome da mãe no registro, não tem o nome do pai. Já começa por aí, né? Quando você está numa situação em que não existe responsabilidade em gerar, então o nome não acompanha, mas eu louvo a Deus, sou filho de Maria Estela de Oliveira Campos, Benedito de Oliveira Campos. Minha mãe foi filha de Ana Casa Santa Cunha e Teodoro Lorenzini. Meu pai foi filho de Alípio de Oliveira Campos e Maria Antônia Leal. Agora daí para trás eu já perdi. Eu não sei o nome dos meus bisavós. Eu perdi a sequência da história. Eu tenho alguma noção de que uma parte da família do meu pai veio do Piauí no século XIX para habitar aí a região da divisa de Minas com São Paulo, ali no Rio Grande, perto de Igarapava. Então eu tenho alguns laços por parte de pai ali em Aramina, em Buritizal, em Igarapava. Mas eu perdi a história, eu perdi a sequência, nós não valorizamos essas coisas. E Deus nos pede memória. E quando as genealogias estão aqui na Bíblia, isso que eu li para você, que começa no filho de Noé, chamado Sem, e ele vai dizendo quem foi pai de quem, até que ele chegou em Tera, porque Tera foi o pai de Abrão, e é Abrão que Deus vai chamar em Ur, pelo nome. E assim, portanto, Abrão será, eu não contei as gerações de Sem até Abrão, mas é Abrão que vai ouvir a voz de Deus. Os outros aqui talvez tiveram existências comuns, porque quando vai se copiando uma geração a outra, né, se você for ver, aqui diz mais ou menos o nome, né?
o nome de quem foi gerado, quantos anos ele tinha quando gerou o primeiro filho, quantos anos ele viveu depois que gerou o primeiro filho, né? E assim, parece que algumas pessoas fazem das suas vidas comuns, como se, né, eu repetisse simplesmente erros e acertos das gerações que vieram antes de mim. Então, em primeiro lugar, somos chamados por Deus para fazer história. Somos chamados por Deus para construirmos, segundo Ele e com Ele, a história do mundo. E eu penso, né, que mesmo que talvez esse Salá, né, que era filho do Arfaxade e que gerou a Éber é de onde vem talvez a expressão hebreus, que deu origem a hebreus. Então essas pessoas foram chamadas por Deus de alguma forma para criarem na história o povo de Deus. Então grande é o privilégio de você estar num elo de uma corrente criadora. Se nós talvez fôssemos falar sobre a história dessa igreja, eu lamento não estar aí, porque se eu tivesse aí presencialmente, eu teria especulado, quem sabe eu pediria ao pastor André, me leva no membro mais antigo aí, e eu perguntaria ao membro mais antigo, ou aquela senhora mais antiga da igreja, me fala um pouco da história, e talvez ela dissesse, né, em 2020, então em 1930 aconteceu assim, um pastor assim veio de tal cidade. Goiânia, onde eu moro, foi plantada pela igreja de Uberlândia, 340 quilômetros, numa época que as viagens eram feitas a cavalo. Então eu penso que eu hoje dou sequência a uma obra de um homem que saiu a cavalo do Triângulo Mineiro para plantar uma obra nessa cidade. Eu estou nessa construção dessa história, eu faço parte dessa história e eu me orgulho de fazer parte dessa história. Então eu não sei quem é a sua raiz, mas eu hoje estou falando com a parte viva desta igreja. Eu estou falando com aquele que não é mais o Arfaxade, não é mais o Salá, não é mais o Éber. Sabe por quê? Porque esses já cumpriram o seu papel. Eu sei que uma hora vai chegar em alguém que será separado por Deus para mudar a história. Se Abrão não tivesse ouvido a voz de Deus quando Deus falou com ele lá em Ur, Abrão seria mais um numa sequência. E eu louvo a Deus por aqueles que Deus chama e através dele ele muda a sequência da história. Você é chamado por Deus para acrescentar o seu nome aos nomes que viveram antes de você. Em 2002, eu vim parar aqui nessa igreja. Eu fiquei 28 anos numa igreja chamada Jardim das Esmeraldas. 14 anos eu fiquei como leigo, depois fiquei mais 14 como pastor. E de lá eu fui transferido para cá. Desse lado de cá, a BR-153, ela passa aqui a questão de 300 metros. Da BR para cá, então, nós tínhamos duas igrejas antigas. Uma é de 1962. A de lá, que fica a 3 quilômetros daqui, a gente conhece ainda um pouco da história. Esse lugar que eu estou com vocês aqui é de 67. Mas a gente não sabe quando que isso aqui foi comprado. Não sabemos quem é que começou esse trabalho. Sabe por quê? Porque a história se perdeu. Mas esse lugar existe. E eu estou hoje aqui falando com você porque alguém pagou um preço em 1967 para plantar esse lugar.
E esse lugar um dia foi um salão pequenininho, com um barracão horrível aqui à minha esquerda, né, e um pé de manga que os meninos subiam para apanhar a manga e caíam em cima das telhas do barracão. E eu sou sequência dessa história. Eu estou dando continuidade a essa história. A outra igreja ali, que o pastor André conhece, antigamente chamava-se Palmito. O Palmito foi plantado em 62 por um homem que era invasor. A cidade acabava mais ou menos num lugar chamado Praça da Bíblia. A cidade acabava ali, depois vinha um descampado de mais ou menos 3 ou 4 quilômetros, passava-se na rodovia federal, e depois de uma baixada que tinha um córrego chamado Palmito, o poder público loteou para que a pobreza pudesse ter um lugar. O Jardim Novo Mundo era um lugar completamente fora da cidade. E um homem chamado, João Dias Camelo. João Dias Camelo e sua esposa, Dona Antônia, foram um desses miseráveis, foram um desses pobres trazidos para esse lugar. Ele foi o 7º morador desse setor, que é enorme. E a casinha dele foi ali, logo, depois que passa a subida do córrego, vem uma avenidona larga, a casa dele ficava por ali. Então todo mundo que chegava do setor tinha que passar pela porta dele. E o senhor João Dias Camelo vigiou os que chegavam. E ele abriu na sua casa uma casa de oração. E todo mundo que vinha fazer um barracão guardava as ferramentas na casa dele, e ele tinha cisterna, e ele fornecia água, e ele fornecia companhia, e ele fornecia o amor de Deus. E o senhor João Dias, não sei como, alguém o ajudou e ele comprou um lote num lugar mais para cima, que devia ser quase de graça. Seus filhos, juntamente com ele, fizeram os adobes. Tem uma descida forte, e ele fez um buraco em que ele colhia a areia e a argila trazida pela enxurrada, e a partir dali ele ajuntou o material que fez os primeiros tijolos do primeiro templo. Esse templinho eu conheci quando eu ainda era jovem, na Igreja Metodista Central. E de repente, muito tempo depois, o bispo me nomeia para ser pastor daquele lugar. Um lugar ainda tímido, pequeno, apesar da idade. E eu não sabia da história, não conhecia as raízes daquele lugar, até que um dia alguém me disse assim: o senhor sabia que o fundador disso aqui ainda está vivo? Eu falei: eu quero conhecê-lo. Me levaram lá para uma beirada, já na divisa do município seguinte, e eu encontrei um homem, já bem idoso, asmático, com dificuldade de respiração, mas uma alegria enorme. E eu falei: então é o senhor que plantou a igreja que eu cuido, o senhor que ainda está na raiz. E eu fiz questão de trazê-lo à igreja que ele fundou. Hoje o templo é outro, a membresia é outra, e eu trouxe. E eu me sinto, o senhor João hoje já faleceu, tempos depois faleceu a esposa, mas eu sou a sequência. E se talvez eu li hoje para os amados a história de Sem, depois do dilúvio, mas o dia que talvez estiverem escrevendo a história daquele lugar, vão dizer: João Dias Camelo e Antônia Camelo, eles
construíram, eles iniciaram, e depois deles vieram esses, os primeiros convertidos foram esses, os primeiros obreiros foram esses, e agora eu acrescento o meu nome. Eu sou a parte viva, eu sou a parte que nesse momento opera. Eu sei, amados, que Abrão, que aparece aqui no versículo 27 que eu li, Naor e Harã são citados aqui na parentela, são irmãos de Abrão. Harã vai morrer, vai deixar Ló órfão. Abrão então pega Ló para criar. Posteriormente, Abrão vai ter seu nome mudado para Abraão. Abraão vai gerar Isaque. Isaque vai gerar Jacó. Jacó vai gerar 12 tribos. Da quarta tribo, da tribo de Judá, sai Jesus. E de Jesus sai a igreja. E a igreja foi espalhada pelo mundo, primeiramente pela vida dos apóstolos, depois pela vida de muita gente que eu não sei o nome. E um dia, alguém aplicou a sua vida na minha vida. O pastor que me batizou era pastor Paulo de Oliveira. Não sei se os mais antigos aí o conheceram. Pastor Paulo de Oliveira batizou a mim. Ele hoje já está com o Senhor. E eu sou a continuidade. Não sei quem o batizou, não sei como o outro chegou no Evangelho, mas eu ainda, aos 63 anos, eu sou a parte viva da história. Eu sou aquele que carrego adiante a tarefa que vem, eu não sei há quantas gerações. Eu coloquei meu nome. No Antigo Testamento nós vemos muito, Deus apresenta-se várias vezes. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaque. Eu sou o Deus de Jacó. E a história para aí. Não, a partir daí, Deus vai colocar outras pessoas depois, de Jacó. Ele foi Deus de Judá, ele foi Deus de Moisés, ele foi Deus de Josué, ele foi Deus de Samuel, ele vai ser o Deus de Davi, ele vai ser o Deus do rei Josias, ele vai ser o Deus durante o cativeiro, ele vai ser o Deus de Esdras, de Neemias, ele vai ser o Deus da continuidade, ele é o Deus de José e de Maria, ele é o Deus que se encarna em Jesus, ele é o Deus de Paulo, ele é o Deus de Pedro, ele é o Deus que vai atravessar a história. E hoje, eu e você, acrescentamos o nosso nome nessa lista. Eu ouso dizer isso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de Sérgio de Oliveira Campos. Sabe por que eu posso pôr meu nome? Porque hoje a história está comigo. Eu sou aquela ponta do ramo verde, aonde vai sair a flor. Você já deve ter visto isso. O povo hoje que mora em apartamento não sabe a beleza da coisa, a beleza que a natureza nos ensina. Todas as vezes que um pé de manga vai frutificar, antes disso ele pega as folhas velhas e joga todas fora. Já viram? Tem uma época que as folhas caem todas. De repente, ele solta um cabinho, na ponta desse cabinho ele solta folhas novas, aquele cabinho estica mais um pouco, e aí no lugar de folhas, ele brota flores. Sol novo dá flores. A maioria das árvores não dão frutos e flores no caule, que nem o pé de jaca, que nem o pé de cacau. É o novo lá na ponta, o fruto dá lá na ponta. Aquela parte mais antiga do tronco e dos ramos, elas sustentam as folhas e as novidades. E assim, portanto, talvez um dia, eu estarei
na retaguarda, eu estarei segurando aqueles que vão vir depois de mim. Eu tenho um pastor aqui, ele se formou no meio do ano, e eu olho ele pregar, e eu falo, gente, que coisa mais linda esse menino pregando. Mas vai chegar o dia que eu vou estar aqui sentado talvez, e aqueles que vierem depois de mim, eles vão dar sequência àquilo que eu vivi, àquilo que eu fui. É a sequência natural dos fatos. Até que quem sabe um dia eu saia, mas o meu nome fica, o seu nome fica. E aquele que vai vir depois de você, e tem que ter alguém que vem depois de você. Sabe por quê? Porque se não vier alguém depois de você, a árvore morre. Eu tive a oportunidade de visitar o reverendo Juarez e a pastora Clauri, não sei se os irmãos se lembram deles. Eles são missionários hoje em Boston. E a igreja que eles estão hoje, a igreja de brasileiros lá em Boston, Family, é o nome da igreja, é uma igreja centenária. É uma igreja fundada em 1800 e alguma coisa. Eu vi na igreja, um prato comemorativo do centenário. Em 1907 ou 1917, uma coisa assim, haviam 900 membros naquela igreja. A escola dominical deixou uma homenagem, eles tinham 400 alunos. E sabe por que a igreja se tornou uma igreja de brasileiros? Porque a igreja ia ser vendida. Porque não tinha mais do que meia dúzia de pessoas naquele lugar. E aí, o brotinho deixou de acontecer. Igreja de Limeira. Eu estou falando com a parte viva dessa história. Eu não sei quem é na genealogia dessa igreja que veio antes de você. Não sei quem está na raiz lá embaixo. Mas você é a parte viva, você é a continuidade da história. E para terminar essa palavra, eu quero me lembrar de uma coisa que eu sou muito fã nas Olimpíadas, que é o revezamento 4x4, acho que é 800 metros rasos que eles dizem. São 4 corredores selecionados, e eles têm que dar uma volta de 200 metros, e eles carregam um bastão. Eles carregam um bastão. E aí, quer dizer, quando dá o tiro, aquele primeiro corredor pega o bastão e ele dá o melhor dele e ele dá a volta. De repente, quando ele completa a volta, ainda correndo, o outro, segundo corredor, emparelha com ele, ele passa o bastão e aí aquele segundo dispara na frente e o que fez a primeira volta desacelera e sai. E aí aquele segundo dá o melhor que ele pode dar a volta, e aí vem o terceiro, e do mesmo jeito, ele emparelha com o segundo passa o bastão para ele, e o terceiro estica. E eu não sabia, o último corredor geralmente é o melhor. Por quê? Porque primeiro, se os outros correram bem, ele com segurança vai passar todos os outros, mas o último tem a obrigação, se o primeiro não foi bem, se o segundo não foi bem, o último tem a obrigação de corrigir, sabe, ao tempo do outro, a imperfeição do outro. Ele é o último, ele é o que vai levar o bastão à melhor posição. E você é a parte viva dessa igreja. Ah, mas em 1940 teve aqui teve aqui um racha. Ah, porque em 1970 saiu um punhado de gente. Ah, porque em 1984 teve um pastor ruim. Não interessa quem correu antes de você. Interessa que hoje você vai dar a melhor volta que você puder. E você vai colocar seu nome na história desse lugar. E você vai deixar alguém para entregar o seu bastão, alguém melhor do que você, para fazer a melhor volta da vida dele. E é nisso que eu tenho pensado.
Eu sou neto de um homem alcoólatra. O pai do meu pai morreu de bebida. E colocou a família numa grande miséria. Deixou 8 filhos órfãos. Meu pai tinha 7 anos. E meu pai teve que correr muito para conseguir cobrir as deficiências do meu avô. E quando meu pai me passou o bastão, meu pai está morto há 9 anos, eu tenho corrido a melhor carreira que eu posso, e eu quero entregar para aquele que virá depois de mim o melhor que eu pude viver. Igreja de Limeira, Igreja Viva de Limeira, igreja que é a geração de hoje, sejam a melhor fase desta igreja, sejam a melhor igreja plantada aí nesse lugar até os dias de hoje. Corrijam as falhas anteriores, dobrem o esforço para que ela seja melhor. E quero ter a alegria de conhecê-los e de ouvir também as suas histórias. Obrigado por ouvir a minha história, porque hoje eu só falei da minha história, né? Mas vocês também têm uma história. E a história nem sempre será, talvez, a alegria, mas é a história que Deus constrói. E nas nossas dificuldades, Deus constrói o seu povo e a história da salvação. Que nessa carreira de 90 anos, a igreja possa viver sua melhor volta, e que no ano 91, quem sabe, eu possa estar por aí, participando do bolo e dar alegria com os irmãos, e ouvindo dizer que a 91ª volta ainda foi melhor do que essa. Que Deus abençoe. Quero orar, abençoando esse ano novo que começa na vida desta igreja. Senhor Deus amado, obrigado por essa história. Obrigado por todos aqueles que correram a sua carreira nesta igreja chamada Metodista de Limeira. Obrigado por todos aqueles que, Senhor, não economizaram lágrimas, orações e esforços para que essa igreja completasse com glória a sua história até aqui. Senhor, Tu tens ainda talvez a melhor volta para esta igreja. O Senhor reserva talvez o melhor momento ainda de toda esta corrida. E eu abençoo nesse momento o seu pastor, aquele que conduz esse povo. Abençoo cada um, desde aquele que chegou esses dias, àqueles que estão aí, Senhor, há muitas décadas. Que a graça do Senhor, ó Pai, abençoe este povo, e que o Senhor se alegre ao ver a igreja que eles têm edificado. Na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, eu ouso abençoá-los, eu ouso declará-los benditos do Senhor, frutíferos do Senhor, homens e mulheres segundo o teu coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz estejam com os amados e amadas desta cidade. Amém. Glória a Deus pela palavra, louvado seja o Senhor por aquilo que Deus tem feito através da vida do pastor Sérgio. Pastor Sérgio, muito obrigado. Cleia, sua esposa, muito obrigado sempre pela companhia, pelo carinho, pelo amor de vocês. Que Deus abençoe muito o ministério de vocês em Goiânia Leste, e por onde quer que vocês estejam, que as mãos do Senhor os acompanhem e os abençoe. E nessa noite nós temos também algo especial, que é a palavra de saudação do nosso querido bispo Adonias. Ele nos dirigirá nessa noite num momento de oração e também impetrará a bênção sobre a vida da igreja. Então, eu quero convidar você a prestar bastante atenção nesta palavra, e que Deus, mais uma vez, abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Queridos irmãos e queridas irmãs da Igreja Metodista Central em Limeira,
graça e paz. Quero parabenizá-los por mais um ano de vida e missão. Obrigado por vocês fazerem parte da missão que Deus confiou à Igreja Metodista na 5ª região eclesiástica. Que Deus possa continuar agindo poderosamente em suas vidas, enriquecendo seus corações a cada dia com graça, com unção e com aquela disposição e entusiasmo em relação à obra, ao desafio da obra, o desafio missionário. Há muita gente para ser alcançada por Jesus Cristo através da sua vida aí na cidade de Limeira. E Deus quer usar cada membro da Igreja Metodista de forma multiplicadora, de forma abençoadora, de forma transformadora. E eu quero deixar com vocês um versículo da Palavra de Deus que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 1. E nós lemos o seguinte: quando Deus cria o ser humano, ele estabelece ali para o ser humano uma missão de crescer, de se multiplicar e de encher a terra. E diz assim, Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Olha aqui que bênção, querida igreja. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem. Que Deus multiplique a Igreja Metodista em Limeira. Sejam fecundos em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus abençoe o pastor André, Deus abençoe a família pastoral, Deus abençoe a liderança, Deus abençoe as crianças, Deus abençoe o Guilherme, aí o presidente da Federação de Jovens, Deus abençoe esta comunidade de fé, Deus abençoe cada família que pertence a essa comunidade de fé na cidade de Limeira. Deixa Deus te usar, deixa o Espírito Santo usar a sua vida, né? Deus quer usar você para abençoar gente, para abençoar pessoas, para abençoar outras famílias. Esse é o chamado de Deus a Abraão e também a nós. Em ti serão benditas todas as famílias de Limeira. Então que as famílias de Limeira que não conhecem a Jesus venham conhecer através da sua vida e do seu ministério. Eu quero abençoar você, orando por você também, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida do pastor André, eu abençoo a vida da sua família, eu abençoo a vida da liderança, eu abençoo a vida das crianças, dos jovens, dos juvenis, dos anciãos. Eu abençoo a vida de cada família, eu abençoo a Igreja Metodista Central em Limeira. Pai, que a bênção da multiplicação, que a bênção da fecundação esteja sobre esta igreja local. O Senhor a plantou nessa cidade para que ela seja instrumento do Senhor em todo o tempo e em todas as gerações. Porque de geração em geração, já desde há 90 anos, o Senhor tem abençoado essa comunidade de fé, Pai. Continue usando-a para o louvor da Tua glória. Conceda-lhe saúde física, saúde emocional, saúde financeira, saúde, ó Deus, espiritual, e usa-os para o louvor da Tua glória. É no nome de Jesus que nós os abençoamos. Amém e amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, que o amor, o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que as consolações, a comunhão do Espírito Santo possa vos encher, espírito, alma e corpo. Sim, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo continue sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre esta igreja local e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre.
Amém e amém. Deus os abençoe. Um grande abraço. Quero agradecer a todas e todos pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Este ano não foi possível fazermos o nosso culto presencial, mas cremos que em breve estaremos juntos e celebraremos dia após dia aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigado a vocês, um beijo grandioso no coração de cada um de vocês, de suas famílias, muita saudade, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.